Vasco e Flamengo, clássico dos milhões pelo Campeonato Brasileiro, é o jogo que a gente vai analisar agora e procurar as melhores oportunidades no mercado de apostas no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Bets do Dia, edição deste domingo, falando do clássico, né? Um dos principais clássicos do futebol brasileiro, o clássico do Rio de Janeiro, mas com equipes que têm torcidas por todo o país. Vasco e Flamengo vão jogar aí no retorno do Brasileirão, né? Teve uma pausa aí devido às questões climáticas lá do Rio Grande do Sul, mas o Brasileirão volta nesse final de semana e o jogo que a gente vai destacar agora é o clássico Vasco e Flamengo. Quem vai me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos começar essa análise desse clássico, duas equipes que nos últimos anos vivem momentos bem distintos, né? Vamos analisar melhor o contexto de como chegam ambos os clubes cariocas para este confronto, informações, números, estatísticas, nuances que podemos detectar para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. A gente já aproveita para ver como chegam os times em números, tá? O Vasco vem de uma classificação importante na Copa do Brasil, né, contra o Fortaleza, empate no tempo normal, classificação nos pênaltis. O Flamengo vem bem, né? Venceu os últimos 4 jogos. Embalou, né? Parece que agora embalou de vez, né? Tava ali meio irregular, né? Se classificou na Libertadores em segundo do seu grupo, né? Inclusive estava perigando não se classificar, né? Então conseguiu aí essa segunda colocação. No Brasileirão, as equipes estão em situações distintas, né? O Vasco é só o 13º com 6 pontos, venceu seu último jogo contra o Vitória em São Januário, 2-1, e o Flamengo é o terceiro com 11 pontos, né? Tá ali só atrás de Atlético Paranaense e Bahia, que são os líderes da competição. Matheus, e também a gente tem dados aí de gols sofridos e gols marcados no Brasileirão. Pois é. Em termos de números, né, e de elencos, é inegável que a discrepância é muito grande. O Flamengo já há anos ele está muito à frente do Vasco e o Flamengo ele vivia até um mau momento aí há cerca de um mês atrás mais ou menos, mas vem embalado aí com essas 4 vitórias, salvo engano não sofreu nenhum gol, né? Nenhum gol, 4 jogos. Inclusive você mencionou, Fábio, ficou em segundo do grupo da Libertadores muito por causa dessa má fase que o time vinha antes, né? Tanto que depois que deu uma organizada ele vence o Corinthians por 2-0 no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores venceu o Bolívar por 4-0 e o Milionários por 3-0. E ainda teve a vitória por 1-0 na Copa do Brasil, que garantiu a classificação para as oitavas de final. Esse jogo foi até um pouquinho mais xoxo, né? Um pouquinho mais fraco. Mas do lado do Vasco, o que a gente traz é o seguinte: é uma equipe que não começa bem o Campeonato Brasileiro, começa na parte de baixo da tabela, vem de uma vitória importante no Brasileirão diante do Vitória, que já faz um bom tempo, né? Por causa dessa pausa, e vem de uma classificação muito boa e muito importante também para o clube chegar às oitavas de final da Copa do Brasil, coisa que não acontecia já há algum bom tempo. O clima está mais feliz ali, digamos, mais pro lado do Vasco, com essa classificação na Copa do Brasil, a vitória recente aí também contra o Vitória e melhorando em termos de possíveis contratações, Felipe Coutinho talvez chegando, nomes grandes do futebol mundial sendo ventilado, Thiago Alcântara. Então o clima está mais agradável ali pro lado do Vasco, chegada de um novo treinador também. Isso pode pesar a favor da equipe Cruz Maltina, mas ainda assim eu imagino que haja, né, que a discrepância de elenco do Flamengo pese para esse confronto, né? A gente vai trazer aqui também padrões das equipes, já que os números ali eles são bem parecidos, né? Você trouxe ali do Campeonato Brasileiro, vamos ver padrões que aí de fato nos auxiliam a condicionar uma linha de raciocínio para esse confronto. Isso, temos 2 padrões conflitantes, tá? Nos jogos do Vasco, em 6 dos últimos 8, a gente teve pelo menos 3 gols em cada partida. Já nos jogos do Flamengo, foi o inverso, tá? Até porque o Flamengo toma pouco gol. Isso. Voltou a ter uma defesa mais sólida, né? Também não é um time que goleia tanto, assim, até nos últimos jogos da Libertadores conseguiu fazer 4, 3, mas geralmente não é um time que faz tantos gols. Mas a gente tem uma estatística aí que reafirma o favoritismo do Flamengo, porque nos últimos 9 jogos entre os dois times, o Flamengo venceu 7 e os outros 2 foram um empate e uma vitória do Vasco. Pois é, né? Então a gente traz aí essa discrepância entre as equipes para esse confronto. Em termos de gols, acredito que de fato tenham 2 linhas de raciocínio ali, né? O lado do Vasco, a gente tem uma defesa que é muito vazada. Do lado do Flamengo, a gente tem uma defesa que é muito sólida, né? Que começou a temporada fantástico, só levou um gol no Campeonato Carioca e chegou a ficar 10 jogos, salvo engano, sem sofrer gol. Depois desandou um pouco, o clima não ficou muito agradável pro lado do Flamengo. Teve uma sequência de resultados ruins, derrotas, até mesmo em vitórias, o time acabou saindo vaiado. Mas agora parece que
o time voltou para os trilhos, né? Vem vencendo e vencendo com soberania. Então vamos trazer agora as nossas odds lá no nosso momento Bet Nacional, porque assim a gente consegue buscar as oportunidades que a gente vê valor com base nessas análises pré-jogo que trouxemos por aqui. É isso, favoritismo do Flamengo, tá? 1,74, pagando a vitória do Uma odd boa até, eu odd acho, até tá? interessante. O Vasco aí pagando um pouco mais de 4, né? Então, um amplo favoritismo. Talvez eu acho que se fosse no Maracanã, eu acho que o Seria favoritismo maior, seria as até odds, sim. maior, né? Do A odd Flamengo. do Flamengo, né? Seria maior. Mas clássico dá pra ir no resultado final, Matheus? É melhor. Cara, eu acredito que pela odd dá sim, tá? A odd do Flamengo ela tá boa, 1,74. Se a gente considerar só a discrepância dos elencos das Empate equipes... anula, deve estar baixa, né? Tá muito baixo, com certeza tá muito baixo, né? A produção pode até baixar um pouquinho a tela, vamos dar uma olhadinha lá no empate e no aposta. A gente tem uma cotação muito baixa para pré-jogo, né? Eventualmente se fizer uma dupla ali e tal, pode ser que valha a pena. A gente tem aí, ó, sobe mais um pouco, passou um pouquinho, o empate e no aposta. Não, pode subir mais um pouquinho, aí é a outra... Aí, empate no aposta. Boa, produção. 1,31 a cotação aí a favor do Flamengo. Eu tenho esse pezinho atrás porque realmente acredito que a partida pode tender para o empate, né? Então, assim, pré-jogo, uma aposta simples no empate no do Flamengo, eu acho que não vale a pena porque é uma cotação muito baixa. A vitória, ela tem seu risco, mas é como eu disse, comparando os elencos das equipes e até o momento também, eu diria que a odd está muito boa. Eu até esperava uma odd mais baixa. A parada é um clássico, então isso naturalmente já se nivela um pouco mais, né? Mas ainda assim, pela odd, eu diria que sim, tem valor esse resultado final a favor do Flamengo. Agora, Fábio, eu lhe pergunto em termos de gols, porque a gente viu aí duas linhas de raciocínio diferentes. Do lado do Vasco, a gente tem uma tendência de altos gols. Do lado do Flamengo, a gente tem uma tendência de poucos gols. Analisando o contexto e aplicando essas tendências, qual você acha que se adequa melhor para este clássico? Eu confio mais em poucos gols, né? O Flamengo toma pouco gol, né? O Vasco também, não sei se contra o Flamengo vai ter poder de fazer tantos gols. E o Flamengo é um time econômico também, né? Normalmente faz ali... Na Libertadores teve essas duas vitórias com autoridade, mas porque o time precisava dar resultado, eu sinto um pouco disso. E também porque eram equipes, claro, né, mais fracas, né? O Bolívar, por exemplo, o 4-0 lá, o Bolívar é muito forte atuando em casa, mas fora, né? Então você acha que tem mais valor, a gente tem até odds parecidas, né? A vitória do Flamengo paga 1,74. O menos de 2,5 gols, ele paga 1,73. Qual você confia mais? Eu confio mais no menos gols. Menos de 2,5 gols? Eu acho que é um jogo mais pra empate, talvez, do que pra, não sei. Você acha que é mais provável ser 1-1 ou 3-0 para o Flamengo? 1-1, com certeza. 1-1 é mais provável. Eu gosto de trazer essa análise porque é aquela questão do... Sim. O 3-0, ele é green na vitória do Flamengo e red O Vasco no perdeu pro Criciúma por 4-0 tem esse ponto em São Januário, né? Então tem esse recentemente. detalhe. Mas acho que vai ser um jogo mais pegado, assim. Eu acho que vai ser um jogo sem tantos gols, assim. O Flamengo não dá muita chance. Eu acho que o Vasco vai jogar mais defensivo, porque é um time que tem vai ter como adversário um time que tem um ataque muito melhor, né? A questão é que eu acho que o Vasco não consegue segurar o Flamengo. Mesmo tendo a postura mas, assim, defensiva, naturalmente... O Amazonas tomou um gol do Flamengo em cada jogo. Então, eu acho que dá, assim, dá para segurar. Sim. O Vasco tem um novo treinador, teve tempo aí, teve uma semana, 10 dias, né, desde o último jogo, porque não jogou nesse meio de semana. Então pode ser um time que chegue mais sólido defensivamente. Eu apostaria, é um jogo difícil, tá? Acho que é um jogo muito mais para ao vivo do que para pré. Mas antes do jogo, se eu tivesse que dar uma dica, assim, se eu tivesse que apostar, eu ia no menos de 3 gols. Você acredita que o Vasco vai conseguir fazer gol nesse confronto? Não dá pra afirmar. O Flamengo toma gol a 4 jogos, então... Exato. Esse é o ponto que eu ia trazer, né? Porque a gente poderia também buscar o ambas marcam não, né? Eventualmente. Mas aí a gente fica com o pezinho atrás caso aconteça o 1-1, por exemplo. Que aí é green no menos 2,5 e aí seria red no ambas marcam. Mas também não acho que seja tão ruim não, tá? O ambas marcam não. É porque o receio do ambas marcam não é... Vai que o Vasco acha um golzinho. Né? Um golzinho de escanteio, um gol de falta. Vai que Payet acha uma falta. Agora, se o Vasco vencer, eu acho que o Vasco vai vencer... Por um placar mínimo. Com certeza. Por exemplo. Eu imagino a vitória se for para o Vasco vencer, é 1-0. Então Dificilmente. tem mais oportunidades aí, se você pensar friamente. Eu também acho que se for para arriscar algo no pré-jogo, também acho que essa poderia entrar no bolo ali de boas alternativas. De fato. Então, vamos para ela? Vamos para ela. Dica do Tipster para o clássico Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Matheus. A nossa dica do Tipster para o clássico dos milhões, Vasco e Flamengo, é o menos de 2,5 gols, pagando 1,73. Né? O Flamengo é um time que leva poucos gols. O Vasco tem um clima ali um pouco mais favorável. Então imaginemos que as coisas se nivelem um pouco mais
por isso vamos fugir do resultado final pré-jogo, né? Por mais que haja esse favoritismo a favor da equipe rubro-negra. Por isso, fique de olho, fica justamente na vitória do Flamengo. Por quê? Para você, apostador, que tiver a oportunidade de acompanhar a partida em tempo real, se você observar ali nos primeiros minutos, né, a odd da vitória do Flamengo ela vai subir ainda mais, caso o Flamengo não abra o placar logo cedo. Né? Então você vai ter a oportunidade de identificar se realmente o Flamengo está conseguindo propor esse seu jogo com muita discrepância, né, que existe entre os elencos atualmente, e aí, eventualmente, buscar uma odd da vitória do Flamengo, pagando ainda mais. Boa, então é isso. Dicas dadas aí para o clássico, né? Clássico carioca entre Vasco e Flamengo pelo Brasileirão, retorno aí do Brasileirão. E é isso, valeu galera pela audiência. Bet do Dia vai chegando ao fim e aqueles recados, né? Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, entra em tvbet.com, né? O nosso guia definitivo para apostas. Fica de olho, porque cada vez mais conteúdos estaremos aí produzindo para vocês, não é isso, Matheus? É isso, Fábio. Você, torcedor do Vasco, você, torcedor do Flamengo, que caiu aqui de paraquedas, você não viu outros conteúdos da TVBet, dá essa moralzinha, clica aí no nosso canal, acessa o tvbet.com que você vai ver muitos mais programas, análises também desse programa Bet do Dia, de outros jogos, e assim você vai nos conhecer melhor e entender o nosso trabalho, ver o nosso direcionamento para apostas esportivas e buscar oportunidades lá na Bet Nacional. Valeu, Fábio! Valeu, Matheus, valeu, Tamo galera, junto. tamo junto, até a próxima.